Seja muito bem-vindo. Você está prestes a entrar em um mundo confuso, possivelmente perturbador. Eu sou o investigador AC. Eu serei seu guia neste mundo. Então, coloque seu fone, apague a luz e já deixe seu like e se inscreva. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de recomendar um canal. Se você gosta de creepypasta, assim como eu recomendo o canal Intox. Ele traz creepypastas curtas e originais que irão causar medo e desconforto em você. Ele irá dizer olá em seus pesadelos. Link na descrição e no comentário fixado. E bora pro vídeo. Você já escutou um barulho à noite que se parecia um choro, mas quando você procurou, não encontrou nada? E você logo pensou que poderia ser algo de sua cabeça? Bom, talvez não fosse algo de sua cabeça, mas sim algo um pouco mais medonho. Você já ouviu falar das Banshee? Popularmente sua origem vem da Irlanda, antigamente conhecida pelo povo celta, que passaram essa lenda adiante. As Banshee provêm da família das fadas, e é a forma mais obscura delas. As Banshee eram como seres que previam a morte. Seus gritos poderiam ser ouvidos a quilômetros de distância e poderia estourar até mesmo um crânio. As Banshee, resumidamente, eram consideradas mensageiras da morte, algo sobrenatural. Sejam quais forem sua origem, as Banshee aparecem principalmente sob um dos três disfarces: uma jovem, uma mulher ou uma pessoa esfarrapada. Isso representa o aspecto da deusa celta, da guerra e da morte, chamada Moringa. Ela normalmente usa uma capa com um capuz cinza, ou uma roupa esvoaçante, ou uma mortalha. Ela também pode surgir como uma lavadeira, e é vista lavando a roupa suja, de sangue, daqueles que irão morrer. Qualquer que seja a forma que ela apareça, porém, sua face é sempre a mesma, muito pálida como a morte. Seus cabelos por vezes são negros como a noite, ou loiro como o ouro, ou, raramente, ruivos como o sol. Agora que você sabe um pouco sobre elas, eu vou lhe contar uma história de um jovem que descobriu que esses seres não é apenas uma lenda contada para fazer as crianças comportarem. Segue relato do jovem. Quando eu era jovem, tive uma experiência que nunca mais irei esquecer de sua existência. Coisas estranhas acontecem no país. Coisas estranhas e misteriosas. Tendo crescido na Irlanda, é claro que ouvi muitas histórias do folclore que minha querida mãe me contou. Que Deus a tenha. Contos me alertando para não desobedecer aos meus pais. Ou então, o homem alto vai me pegar. Mas não é disso que se trata essa história. Eu cresci ouvindo atentamente estes contos populares, porque é isso que eram, o que eles eram para mim naquela época. Contos e fábulas. Apenas histórias para eu dormir. Não tenho certeza se você, ouvinte, conhece um dos contos populares mais famosos da Irlanda. Perdoe-me se estou errado. Uma criatura conhecida apenas como Banshee. Eu tenho 17 anos agora, mas quando aconteceu, eu tinha cerca de 12 anos. Foi um dia normal para mim e minha irmã mais nova, no condado de Kerry. Estávamos brincando no campo no final da tarde. Os ventos da Irlanda varreram a servada e criaram ondas em toda a terra, que ondularam em vários tons de dourado e amarelo. O sol estava começando a recuar no horizonte, iluminando o mundo em ricos tons de roxo e laranja. Como de costume, eu e minha irmã brincávamos de esconde-esconde no campo. Sendo o irmão mais velho, tinha optado pelo buscador, só para poder ver seu sorriso quando ela ria quando eu encontrava ela. À beira do campo ficava o bosque. Mesmo quando o sol lançava vibrações celestial sobre a floresta, ainda permanecia escuro.
De qualquer forma, estávamos brincando de esconde-esconde, quando percebi algo começando a subir no campo, antes de descer novamente. Era como uma bolsa preta. É a única maneira que eu posso descrever agora. Apenas meio que flutuando ali, na protuberância, presumindo que fosse apenas resíduo agrícola, como se algo tivesse caído de um trator. Ignorei. Enquanto eu continuava procurando por minha irmã através da cervada, essa coisa de bolsa preta conseguiu se manter fixamente em minha visão periférica. Novamente, eu descartei isso, pensando que por causa dos fortes ventos estava fazendo ela flutuar. Foi quando eu percebi algum movimento na cervada, a cerca de 20 metros de mim. Então me agachei e vaguei silenciosamente, na esperança de encontrar minha irmã e de que o som do vento me mascarasse. Enquanto esperava pelo som do vento, ouvi algo bem diferente, como uma espécie de lamento. Um lamento muito fraco e distante, bem longe. Eu parei e escutei atentamente. Eu fiz uma xícara sobre meus ouvidos. O som do lamento se fundiu com o assobio do vento, vindo da floresta, quase como um som de uma chaleira fervendo. Eu me agachei lá, ouvindo por uma quantidade de tempo. Não sei se foi 30 ou talvez 40 segundos. De repente, minha irmã soltou do esconderijo e correu para um local diferente, que me fez pular do chão. Aquela bolsa soprou perto de mim agora. Estava à minha vista e apenas flutuando lá. Comecei a ficar assustado. Parecia que estava me seguindo. Gritei para minha irmã que o jogo havia acabado e que estávamos voltando para dentro de casa. Meu olhar estava fixo nessa bolsa preta, que parecia tão sinistra. Minha irmã apareceu e caminhou para o meu lado. Ela olhou para mim e eu para ela. E ela conhecia aquele olhar. Eu não estava mais brincando. Disse para voltar para casa, que ficava logo acima do muro, a 100 metros de distância. Ela obedeceu, pois conhecia aquele tom de voz que dei a ela. Eu me certifiquei de que ela pulou a parede com segurança. Então me virei para onde a bolsa estava, ou pelo menos costumava estar. Parecia mover-se pelo campo em zigue-zague em minha direção. Eu congelei, pois não sabia o que fazer. Em tudo o que eu podia fazer era assistir essa bolsa se aproximar de mim, cada vez mais e mais. Depois que apareceu uma eternidade, a bolsa estava ao alcance de ser capaz de distinguir o que era. Não era uma bolsa. Era algum tipo de manto negro, muito parecido com o rei bruxo do Senhor dos Anéis, esfarrapado e rasgado, a parte inferior manchada de sangue. Eu fiquei lá, de boca aberta, aterrorizado. Vi essa coisa vir em minha direção, e esses feixes de trapo flutuando pelo campo, e um choro. O choro ficou mais alto, e meu coração começou a bater mais forte, tentando escapar do meu peito. O suor fluía de mim. Tudo o que eu podia fazer era assistir essa coisa se aproximar cada vez mais de mim. O pacote de trapo parou vários metros à minha frente, e o choro parou. Tudo que eu podia ouvir agora era o meu batimento cardíaco em meu ouvido, como algum antigo tambor primitivo de guerra batendo forte. O pacote de trapo se ergueu do chão e emitiu um guincho de gelar o coração. Um grito agudo que me ensurdeceu brevemente. Eu segurei minha orelha e senti sangue escorrendo delas. Uma entidade encapuzada encheu as vestes. Ele era alto e magro, uns longos cabelos negros saindo do capuz. Ele então se virou para mim e olhou direto para minha alma. Eu senti uma dor aguda no meu peito. Eu agarrei meu peito em agonia
e me contorci de dor no chão. Ela soltou o mesmo grito ensurdecedor. Foi quando eu percebi, lutando contra as lágrimas, que era uma mulher pálida e vazia. Ela apontou para mim com seus dedos longos e esqueléticos. Então apontou na direção de minha casa. Fiquei deitado na terra, ofegante, suando e olhando para as manchas de sangue em minhas mãos. Eu fiquei lá com dor e medo. Foi então que percebi o que estava bem diante de mim. O presságio sobre a má notícia e morte, a Banshee. Naquele dia, ela não estava vindo para mim. Ela veio como um aviso. E eu precisava voltar para casa. Eu com muita dificuldade me levantei e corri tropeçando pelo campo até chegar em casa. Lá eu encontrei minha irmã parada na cozinha, em silêncio, em estado de choque. Ela não me ouviu entrar. Eu assustei quando toquei em seu ombro. Ela olhou para mim com horror, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela sem voz olhou para mim e depois para o chão, aonde minha mãe estava caída. Foi quando eu percebi que minha querida mãe estava morta. As autoridades relataram que ela morreu de ataque cardíaco. Mas eu sabia o que realmente aconteceu naquele dia. Este foi o relato do jovem. Tenha cuidado quando escutar um lamento ou um choro durante a noite. Talvez não seja sua imaginação. Fiquem bem, fiquem seguros.